Ricardo, é assim no Brasil inteiro ou essa situação é especificamente sobre a comunidade Yanomami? Não. Pode falar. É específico, é específico. Os Yanomamis, Fábio, eles são um povo isolado de recente contato, né? Há muitos grupos isolados ainda que não sabem que o banco existe, mas não chega nem perto. Existe. E existe já uma parte desse povo que já entrou em contato, que já está contactada. O problema que houve, o grande diferencial que houve, Fábio, nos meus tempos, a frente de proteção Yanomami era muito bem organizada, era muito bem suprida. Então, o primeiro fator de agravamento foi a posse do Marcelo Xavier como presidente da FUNAI. Ele desarticulou as frentes de proteção passaram a sofrer de falta de pessoal, de falta de suprimento. Isso foi planejado, Fábio. Foi planejado por quê? Porque as maiores reservas auríferas estão lá no território Yanomami. E aí entra o segundo grande fator, que é a invasão do território Yanomami por esse ramo do crime organizado, que são os garimpeiros, né? Que é o xodó do Bolsonaro, que é bom a gente não esquecer. Ele fracassou também como garimpeiro, tentou ser garimpeiro. Então, não sei se vocês se recordam de uma declaração absurda e criminosa do Marcelo Xavier, dizendo que os garimpeiros também eram vítimas como os indígenas. Né? Isso é coisa de maluco, pelo amor de Deus. Sabe? Existe isso em manchete, acredito que da Folha de São Paulo, 36 Bold. Né? Então, a situação que denunciada aí pelo Fanquê, que agora explodiu, foi decorrente principalmente da liberação de mineração. Houve uma liberação tácita, né? E o território hoje se encontra completamente invadido pelos garimpeiros. Tem também muito traficante lá. A gente calcula que já deva haver alguns laboratórios de refino, e fica aí um grande convite, né, essas gloriosas Forças Armadas brasileiras, a esses mamateiros vagabundos que não gostam de ir lá, né, correr risco os riscos que todo indigenista corre, pegar malária, aquele calor opressivo, reação armada. Fica aí o convite, né? É uma excelente possibilidade desse exército que está preocupado com Viagra, com prótese peniana, fazer valer o soldo, né? Porque isso aí é fácil, hein, Fábio? Isso aí é fácil. Uma mega operação limpa aquilo lá rapidamente. Por que o Exército, de repente, ficou contra os índios brasileiros? Sabe, se na década de 80, na década de 90, eles estavam lá atuando desse jeito. Tem que voltar a fazer aquilo, né, Ricardo? Sim. Ô, Fábio, se você pega a história do indigenismo brasileiro, você vai encontrar os maiores indigenistas. Todos eles vieram do Exército. E isso só aumenta o nosso pesar. O Rondon era oficial do Exército Brasileiro. O Francisco Meirelles era oficial do Exército Brasileiro. O Alípio, o tenente Alípio, que durante muito tempo foi do SPI, então SPI, né, militar. Então, eu acredito, Fábio, que são as facções, né? Havia uma facção nacionalista de verdade, muito forte dentro do Exército Brasileiro, e a figura do indígena, simbolicamente, é o símbolo nacional mais forte que tem. Porque o índio é o mais brasileiro dos brasileiros. Porque ele já era brasileiro antes de existir Brasil. Então, havia esse nexo, esse liame com a banda nacionalista das Forças Armadas. O problema é que a banda criminosa das Forças Armadas, a qual Bolsonaro pertence, a banda dos torturadores, do Frota, do Heleno, hoje ela é dominante dentro do Exército Brasileiro, e eles ouviram, e eles escutaram
o discurso asqueroso, genocida, racista do Bolsonaro, no sentido de que o índio é um problema, o índio tem muita terra. Eu penso que é isso, viu, Fábio? Eu penso que é isso. E tem um conceito também completamente fascista de que as minorias devem se dobrar às maiorias. O Bolsonaro cansou de repetir essa bobagem aí, né? E isso explica muito bem o que está acontecendo hoje. Quer dizer, essas minorias indefesas, invisíveis, estão passando pelo que passaram. E olha, esse país que está encoberto por esse manto de silêncio, logo, logo vai aparecer aos nossos olhos, porque não interessa a esse governo esconder de ninguém a realidade drástica que se abate. Assim eu confio. Assim eu confio. Rafa, vai nessa. Nesse sentido que você está falando, Fábio, acho que o diagnóstico que você e o Ricardo construíram desse ataque, eu não vou falar que é uma crise, né, nem como se fosse uma coisa que aconteceu por acaso, não, para mim é um projeto justamente promovido por esse governo. Vocês fazem muito bem de apontar um vínculo militar e o Ricardo especialmente bem de apontar suspeitas, né, de interesses financeiros dos responsáveis naquela região. Espero que as investigações apontem isso. Aí olhando do presente para o futuro, caro Ricardo, né, essa visita do Lula anteontem, confesso que me perdi aqui nas datas. Ontem, né? Foi muito importante, porque joga luz diante dessa situação, dessa calamidade humanitária que é um projeto bolsonarista. Além desse tipo de visita, o que você acha que é importante para fazer nesse campo de atendimento aos indígenas? Agora mesmo, Brusa, o que tem que ser feito, e não só lá, né? Eu tô com alguma dificuldade para fazer um documento chegar lá na Joene e na Soninha, mas vai chegar. O que tem que ser feito é rapidez, Rafa, porque eles estão morrendo agora. Não tem tempo para falar um grande planejamento, não. O momento é de atuar. Nós temos a lei do nosso lado, né? Eu imagino que ainda na FUNAI, né, a gente vai ter o quê lá? 20% de indigenista com idealismo suficiente para fazer o serviço. Também no IBAMA, nas Forças Armadas e na Polícia Militar, eu não sei como é que está. Eu não utilizaria. Mas, enfim, é preciso retirar com urgência todos os garimpeiros da terra indígena Yanomami. Mais que isso, é preciso retirar com urgência, é preciso acabar com o projeto Agrochavante e Independência Indígena, que está envenenando até o território chavante no estado do Mato Grosso. Então, eu penso que o momento é de ação. É claro que a presença do presidente da República lá é uma mensagem muito poderosa, mas a mensagem por si só não basta, né? Quando a gente entrega uma mensagem, é para dizer que atos ocorrerão. Então, na minha análise, esse é o momento de ação, não só no território Yanomami. O Fábio aí bem lembrou, né, da mega operação do Collor lá nos 90, então é preciso parar com essa história. Ah, não, isso é complexo, é muita gente, não é complexo, tem que ser feito. Tem que se usar a lei. Aquilo lá é o quê? É terra indígena? É. Pode ter branco aqui? Não tem. Fora. Não vou sair. Algema leva para a Polícia Federal e indicia porque isso é crime. Né? E a mesma coisa no projeto Agrochavante, lá no Independência Indígena, que está envenenando, eles estão usando o defensivo para a soja crescer rápido. Né? Nós já denunciamos, inclusive com o possível envolvimento de Gustavo Nogami, chefe do Ministério Público Federal, no estado do Mato Grosso, que colocou uma placa lá do MPF dentro de um projeto de arrendamento. Então, a nossa expectativa é de que haja agilidade. E aproveitando o ensejo, Fábio, a situação dos Yanomamis, de fato, é grave, mas eu gostaria de lembrar, né, o abominável homicídio de 2 jovens indígenas pataxós, o Naui Pataxó e o Samuel Pataxó, assassinados na semana passada, sem a menor necessidade, Fábio, sem a menor necessidade. Eles foram mortos porque esses senhores feudais, né, do agronegócio, quiseram mandar um recado para o Lula, quiseram mandar um recado para o governo
do governo eleito da Bahia. E o recado é esse: aqui quem manda somos nós. Nós somos tão poderosos que nós tiramos vidas humanas e nada acontece. Então, por favor, né, eu uso aqui a tribuna da TV Democracia, que foi a primeira a dar voz. Eu não me esqueço, Fábio. Não é a primeira vez que eu venho aqui denunciar a morte, né, de pequenos índios lá do interiorzão, que ninguém se importa. Você abriu espaço aqui quando nós denunciamos a tentativa de homicídio contra o Sullivan Camaiurá, que foi tentaram matar ele, atearam fogo nele, né? Então, a situação... Que foi coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Demais. E até hoje não houve, né? A gente não sabe do deslinde. Hoje, Fábio, quem tá na mira é a nossa colega, a Cláudia Ferreira, que ela é uma ativista indígena. Panuso, essas mortes, no dia 27 de junho, a Cláudia foi lá, filmou os milicianos se reunindo, Fábio, com PM dando cobertura. Nós temos filmagens da milícia se unindo e a Cláudia dizendo: eles vão matar indígenas, eles estão aqui para matar indígenas. Então, Ricardo, quero só lembrar aqui, vou mostrar para vocês aqui, olha, essa capa da Folha de São Paulo. Gente, vocês não têm ideia, sabe de quando é isso? Isso é de 2020, 2021, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, se eu aumentando aqui o tamanho da tela, eu consigo ver. Segunda-feira, 6 de maio de 2021. Olha a capa, a foto da capa da Folha. Vocês estão vendo? Era uma criança Yanomami deitada numa rede, completamente desnutrida. Quer dizer, o problema está aí, ó, quicando diante dos olhos do país, diante dos nossos olhos, né? E, de repente, a gente não viu isso acontecer e todo mundo está chocado agora. Agora, o que me chocou mais foi uma série de tweets ontem da Dama, que eu nem vou repetir aqui, porque não me interessa mostrar mentira, que essa mulher é uma desqualificada completa, a pessoa mais desprezível que eu conheço. Eu não sei se há mais, porque do governo Bolsonaro é difícil escalar os piores, mas a Damares, com certeza, é uma das almas penadas mais perversas desse país. Ela estava preocupada, sabe com quem, enquanto isso tudo estava acontecendo? Com cor de roupa de menino e de menina. Estava perseguindo adolescente estuprada para que não houvesse aborto, e esses índios morrendo aí na força dela. Ela viu crianças desdentadas sendo traficadas para não sei aonde, para fazer sexo oral, e não viu os Yanomami que estavam gritando no ouvido do Ministério, sabe? Do Ministério que ela presidia. Falhou o governo de maneira tácita. E olha, não é um órgão só, falharam todos os órgãos. Esse genocídio é uma ação coordenada de governo. Você concorda com isso, Ricardo? Concordo claramente. Faltou coragem para o Bolsonaro mandar a tropa lá para disparar nessa gente. Ele usou o método indireto, falou que faria isso, foi e fez. Se eu tenho um presidente da FUNAI falando para os algozes essa criança está sem comer, Fábio, porque o pai dela abandonou a roça. Né? Primeiro, porque a CESAI parou de chegar lá. E segundo, porque diante da ameaça dos garimpeiros, o Yanomami, ou ele abandona a roça, ou o garimpeiro, porque lá a logística é complicada, ou o garimpeiro compra a roça dele, seduz o indígena lá com ouro, dinheiro, arma, ele acaba vendendo a roça e fica sem alimento para a comunidade. Tudo isso foi planejado, tudo isso teve o apoio. E eu acredito que se a gente buscar aí o dinheiro, a gente vai chegar nesses caras. Então, Marcelo Xavier não ia declarar que garimpeiro é vítima, sabendo ele muito bem que são criminosos, ele não ia declarar de graça, não ia falar um absurdo desse de graça. O que é essa criança está naquela situação, Fábio, por uma palavra: garimpo. Né? Então a gente tem, então a gente tem que combater o garimpo, tem que tirar o garimpeiro, cada um deles, afundar todas as balsas, e aqui
Eu planteio a memória desse grande indigenista, que foi o Bruno Pereira, que numa operação, ele, com a mão dele, Fábio, com a equipe, foram 60 balsas destruídas quando a FUNAI, né, quando a gente tinha apoio, tinha condição de trabalho sob o primeiro governo do Lula e sob o governo da Dilma Rousseff.